Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal MLG. Eu estou aqui para ajudar vocês nas redações. Isso mesmo, vamos corrigir não, né? Analisar as redações nota 1000 dos Enems. Bom, a gente agora vai analisar a redação de 2014. A gente vai pegar como base no site do G1. Se vocês quiserem ter nesse site, eu vou deixar linkado para vocês aqui embaixo. E é muito interessante, se a gente for analisar as redações do Enem de 2013 para o Enem de 2014, a gente pode ver que em 2014 já foram mais complexas. Ou seja, mais complexas como assim? As estruturas das redações feitas foram mais estruturadas, né? As estruturas foram estruturadas, foram mais bem desenvolvidas. Não que a do Enem de 2013 não seja, mas a de 2014 já foi bem mais complexa, mais bem organizadinha, os parágrafos, os argumentos, se a gente for analisar. E essa redação eu achei bem interessante, ela é do Antônio Ivan Araújo, né, do Enem de 2013. E ela foi, deixa eu ver aqui o tema, foi sobre a publicidade infantil em questão no Brasil. Achei bem interessante essa redação, gente. Quando vocês forem olhar a redação, reparem bem os argumentos. Ela foi bem estruturizada, né? Desse Antônio Araújo. Olha só que legal. Obrigada, Antônio Araújo, também. Estamos disponibilizando sua redação aqui no canal, né? Se alguém quiser que esteja a redação também disponibilizada aí, que tiraram nota 1000, a gente vai colocar aqui. E olha só que interessante os argumentos que ele citou. Eu nem vou ler, já de cara, eu já vou fazer uma análise com vocês. Antes de ler a redação, eu já sei quais são os argumentos que ele citou. Por quê? Já viram um esqueleto de redação? Todo mundo fala assim, coisa, mas é um padrão sim, e um padrão muito ótimo de você seguir ele. Como? Você já coloca na introdução o que você vai falar. O primeiro argumento e o segundo argumento você já expressiona na introdução. Você coloca uma frase de um filósofo, ou se você quiser, né, uma citação histórica na introdução, e você já coloca o seu argumento bem estruturadinho. Os dois argumentos que você vai falar, um no primeiro parágrafo, o outro no segundo, e por fim você vai colocar a conclusão, né, para solucionar esse problema, segundo o tema. Olha que interessante, daqui de cara dá pra gente ver quais são os argumentos que ele vai citar. Por quê? Olha só, ele diz o seguinte, né, publicidade infantil. Aí, olha só, eu vou ler para vocês e vou falar para vocês qual o argumento que ele vai citar. Ele começa assim, vamos ver aqui o esqueleto, né? Olha só, a publicidade infantil movimenta milhões de dólares e é responsável por considerado aumento no número de vendas de produtos e serviços direcionados às crianças. Gente, uma coisa interessante, só pausando aqui, só pra lembrar vocês, leiam quantas vezes forem possível, leiam os textos motivadores sim, procurem entender, porque às vezes só de você entender o que eles estão querendo dizer, você já consegue problematizar e já vem em mente que argumentos você vai citar, o que você pode estruturar a sua redação. Então é muito importante ler, tentar entender os textos motivadores, o que eles querem expressar para vocês, quais são os problemas que eles estão querendo dizer ali, para vocês poderem problematizar, né, e expor o seu ponto de vista, o seu argumento. É muito interessante, eu sempre gosto de falar que a redação argumentativa é você provar que aquilo está certo, seja por citação histórica ou por uma frase de um filósofo, né, ou uma música. Você tem que provar aquilo que você está dizendo está certo e por que aquilo deve ser um argumento. Por que aquilo você acha que contribui para problematizar aquilo, para ser um problema, para continuar sendo problema? Então, você deve expor seus argumentos, nada mais, nada menos do que expor seus argumentos e dizer por que você está, né, tentar provar por que você está falando a verdade ali e por que aquilo ali é uma verdade e contribui para ser um problema. E depois, por último, como pode ser solucionado aquilo? Bom, então tá, olha só, aí ele diz o seguinte, né? A publicidade infantil movimenta milhões de dólares e é responsável por considerável aumento no número de vendas de produtos e serviços direcionados às crianças. Desculpa. No Brasil, o debate sobre publicidade infantil ele colocou no Brasil, justamente pelo que o tema é publicidade infantil em questão no Brasil. Aí ele frisou, repetiu mesmo, ó, no Brasil, né?
No Brasil, o debate sobre publicidade infantil representa uma questão que envolve interesses diversos. Nesse contexto, o governo deve regulamentar a veiculação e o conteúdo de campanhas publicitárias voltadas às crianças, pois, do contrário, olha só que interessante, ele já está dizendo que isso vai ser agravado. Ó. Do contrário, seria uma forma de dizer que isso é um problema e continua sendo agravado, né? Elas podem ser prejudicadas como, né? Em sua formação, com prejuízos o quê? Olha os argumentos dele, que interessante que ele citou na introdução. Prejuízos físicos, psicológicos e emocionais. Aonde que estão os argumentos que ele vai frisar na redação? Aqui, exatamente aqui, físicos e emocionais. Querem ver? Olha só, eu vou só descer rapidinho para vocês verem. Em algum lugar, nota-se que as propagandas voltadas para o público mais jovem podem influenciar nos hábitos alimentares. Isso é o quê? Olha só, podendo alterar consequentemente o desenvolvimento físico. Voltando no primeiro argumento dele, o prejuízo seria o quê? Físico. Como? Ele está citando aqui, físico e da saúde das crianças. Como que isso é um problema? Olha aqui, os brindes que acompanham as refeições infantis, né? Como que pode ser um problema físico? Olha aqui, os brindes que acompanham as refeições infantis ofertados pelas grandes redes de lanchonetes, por exemplo, né? Ele está dando um exemplo. Aumentam o consumo de alimentos muito calóricos e prejudiciais à saúde pelas crianças. Interessadas nos prêmios, esse aumento da ingestão de alimentos pouco saudáveis podem acarretar um surgimento precoce de doenças como a obesidade. Então ele citou que, né, devido à publicidade infantil no Brasil, né, isso pode trazer problemas físicos e emocionais. Ele citou aqui como que pode trazer problemas físicos através disso, dos brindes, né, de refeições. Aí as crianças ficam interessadas nos brindes ofertados e acabam tendo essa consequência, né, a obesidade precoce. Então, muito bem estruturado o primeiro argumento dele. Ele citou aqui uma consequência física, né? Ele está argumentando aqui como que a publicidade infantil pode afetar as crianças, entendeu? Olha que interessante. Agora vamos para o segundo argumento que ele já deixou destacado lá na introdução, que é qual? O emocional. Vamos ver como é que ele vai estruturar aqui esse segundo argumento. Olha só. Em segundo lugar, observa-se que a publicidade infantil é um estímulo ao consumismo desde a mais terna idade. Reparem que aqui ele não citou, no primeiro argumento, ele não citou nenhum filósofo. Ele simplesmente estruturou, reforçou o argumento dele com fatos, né? Sobre os brindes, sobre os alimentos, com fatos, apenas fatos, hábitos, coisas que podem acontecer. Ele não citou nenhum filósofo e mesmo assim não deixou de ter um argumento explicativo, né? Um argumento bem estruturado, né? E olha só, aí a segunda parte, vamos para o psicológico. Em segundo lugar, observa-se que a publicidade infantil estimula o consumismo desde a mais terna idade. O consumo de brinquedos e aparelhos eletrônicos modifica os hábitos comportamentais de muitas crianças para conseguir acompanhar novas brincadeiras dos colegas, pedem presentes cada vez mais caros aos pais. Ele citou os pais aqui, tá vendo? Que interessante como argumento. Quando estes não podem comprá-los, né, uma consequência, o que pode desencadear o problema psicológico, que foi o argumento que ele citou. Quando estes não podem comprá-los, as crianças podem ser vítimas de piadas maldosas, ou seja, né, essas piadas maldosas acabam acontecendo o quê? Por parte dos outros, podendo também ser excluídas de determinados círculos de amizade, o que prejudica o quê? O desenvolvimento emocional e psicológico dela. O segundo argumento bem estruturado, não citou o filósofo, citou o quê? Os amiguinhos, né, os pais, e ele soube estruturar bem aqui para citar que é um argumento psicológico também, que é uma consequência desse problema, né, da publicidade infantil. Olha só que interessante, ele soube explicar tanto no primeiro parágrafo e no segundo o motivo, né, disso ainda ser um problema e as consequências que pode trazer. E por último, vamos ver que a solução que ele colocou, olha só que interessante. Em decorrência disso, né, é bom você, quando for fazer a sua redação, na conclusão, você tentar voltar um pouquinho no tema, voltar um pouquinho no que você disse. Aqui ele está tentando
encaixar direitinho, né? Para concluir, olha aqui, em decorrência disso, ou seja, disso que todos os argumentos, o primeiro físico e o segundo psicológico que ele citou, ele está tentando concluir aqui, fechar direitinho, ó. Em decorrência disso, cabe o quê? Lembra da perguntinha? Quem pode solucionar o problema? Como? De que maneira? Né? Através de quê? Quem? O governo federal e ao terceiro setor a tarefa de reverter esse quadro. O terceiro setor, olha que interessante, ele detalhou. É importante você detalhar a sua conclusão. Olha aqui. O terceiro setor, composto por quem? Associações que buscam se organizar para conseguir melhorias na sociedade, deve conscientizar por meio de quê, né? Por meio de palestras e grupos de discussão, os pais, os familiares, ele citou os pais também, olha só que interessante, os familiares das crianças para que discutam com elas a respeito do consumismo e dos males disso. Por fim, o Estado deve regular os conteúdos vinculados nas campanhas publicitárias, frisando mais uma vez o tema, né, que é sobre publicidade infantil. Então ele está dizendo que o Estado deve regular os conteúdos vinculados a essas campanhas, né, para que essas não tentem convencer pessoas que ainda não têm o senso crítico desenvolvido, ou seja, as crianças, né? Além disso, ele deve multar as empresas publicitárias que não respeitarem suas determinações. Ele quem? Já disse o Estado, né? Com esses atos, a publicidade infantil deixará de ser tão prejudicial e as crianças brasileiras poderão crescer e se desenvolver de forma mais saudável. Olha só que interessante, uma redação simples, não citou filósofo, mas citou argumentos e estruturas que reforcem os argumentos dele. Então, uma redação simples, mas bem estruturada, se você for analisar direitinho, ele consegue expressar direitinho, de forma clara, o ponto de vista dele e como que ele consegue fazer isso, os argumentos, né, para poder explicar e defender eles. Então, gente, não precisa ser uma redação de filósofos, né, com frases todas detalhadas, se você não expressar a sua ideia, se você não deixar claro aquilo que você quer deixar como argumento. Então é bem interessante você já ter as suas ideias claras, você pensar, vou citar tal argumento. Tá, mas como é que eu vou encaixar no tema? Para ficar dentro do tema e para ficar claro, né? Para quando o corretor lê, ele poder entender e falar, não, ela tá citando, ou ele tá citando o argumento dele aqui, tá expressando a ideia dele. Então, gente, não é muito decorar, e sim saber encaixar, saber expressar de forma clara a sua ideia. Bom, galerinha, espero ter ajudado vocês nessa redação. Essa redação foi do Antônio Ivan Araújo. Muito interessante, foi do tema de 2014, né? E bem interessante. Espero aí estar ajudando vocês com mais próximas detalhamento, né? Com mais próximas análises de redações também. Beijinhos e até a próxima análise de redação, até a próxima redação aí. E vale lembrar que eu tirei todos os sites do G1, se vocês quiserem também, tem nesse site para vocês lerem também. Beijinhos e até a próxima análise aí. Até mais e acompanhe o nosso canal. Beijos.